Boa noite. Eu vou fazer esse vídeo para contar uma história que aconteceu comigo e que até hoje eu venho sofrendo certas retaliações por causa do que aconteceu comigo. Eu tenho passado algumas dificuldades ainda por causa do que aconteceu comigo. Tentei resolver essa história de várias maneiras, não tô conseguindo resolver. Vou fazer o vídeo mais para que outras mulheres não caiam na mesma armadilha que eu caí. Acho importante que isso aconteça. Eu demorei muito para entender que seria importante contar a minha história para evitar que aconteça com outras pessoas, mas eu decidi, depois de pensar bastante, de ver que as coisas não estão se resolvendo da maneira que deveriam se resolver, eu decidi contar. Eu conheci uma pessoa há uns quase 4 anos atrás, que eu me envolvi com essa pessoa. Ele, no início, era uma pessoa muito bacana, fazia tudo pra me agradar. Era assim mesmo, era uma pessoa realmente muito interessante até. Tinha um papo muito bom, conversava muito bem e isso me interessou um pouco. Eu conheci essa pessoa porque eu peguei uma carona com ela. Eu já conhecia de vistas na cidade, mas não assim, não tinha intimidade nenhuma com a pessoa. Eu tava indo pro meu trabalho a pé e ele passou e ofereceu uma carona. Eu aceitei, devido a já conhecer de vista. Não tinha intimidade, mas conhecia de vista. Eu aceitei a carona, fui com ele. Ele pediu meu telefone, eu dei. E desde então ele começou a me passar mensagem, me chamava pra sair. Eu aceitei, saí com ele. E a gente então começou a ter um relacionamento. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, a gente já tava morando junto. E ele começou a mudar. Ele me pedia dinheiro emprestado. Eu emprestava. No início ele pagava o que ele pegava. Não na data exata, mas ele pagava, né? Isso foi várias vezes, assim. No decorrer de uns 3 meses, ele fez isso várias vezes. Até que então ele começou, eu recebia o meu salário, ele pegava todo o meu dinheiro, fazia as coisas dele, e os meus compromissos, as minhas contas, os meus compromissos que eu tinha comigo, com meu filho, foi ficando pra trás. Eu não conseguia manter os meus compromissos porque eu emprestava o dinheiro pra ele. Só que daí então ele não me pagava mais. Quando eu ia pedir dinheiro pra ele, ele dizia que não tinha, pra me esperar mais um pouco, que logo ele ia ter e ele ia me dar. Só que isso não acontecia. E eu fui me endividando. Eu cheguei a dever em uma loja de roupa aqui, em nome até da minha mãe, R$1.900. Eu cheguei a dever. Coisa pra mim, coisa pra ele, coisa pro meu filho. Só que eu não pagava as prestações porque chegava o dia do pagamento, ele pegava todo o meu dinheiro e eu ficava sem nada. E eu achava que isso era correto. Eu tava tão envolvida que eu achava que era correto.
eu não me importava, eu pensava que era correto. E então, desse decorrer de tempo já começou a aparecer alguns problemas, eu já comecei a desconfiar dele, a descobrir algumas coisas dele, que ele estava saindo com outras pessoas também, que ele estava me traindo. Eu cheguei a atender o telefone da mãe dele uma vez e era uma amante dele que estava arrumando votos para ele em outra cidade, porque ele era candidato na época e ela estava arrumando voto para ele em outra cidade. Quando eu falei pra ela, ela perguntou quem tava falando, aí eu falei. Quando eu falei, ela desligou o telefone. Aí eu desconfiei. Aí ela retornou de novo a ligação, isso no celular da mãe dele. Aí ela retornou a ligação. Quando ela retornou, ela perguntou pra mim de novo quem eu era. Eu falei, sou fulano de tal, esposa de fulano. E ela me contou a história, me contou que tava saindo com ele já tinha um tempo. Ela me contou, disse que perguntou pra mim se ele tinha feito uma viagem nos dias anteriores. Eu falei que sim, tinha. E ela disse que tinha dormido com ele num hotelzinho na cidade próxima aqui. Aí eu fiquei bastante chateada, conversei com ela. Não fiquei chateada com ela, fiquei com ele, então eu conversei com ela. Eu contei toda a história pra ela. A gente conversou mais de 1 hora. E ela se sentiu usada por ele também, porque ele também pegava dinheiro com ela pra organizar essas questões de voto que eles estavam trazendo de outras cidades pra cá. E então, quando eu desliguei o telefone, eu liguei pra ele. Pedi pra ele ir onde eu estava, que eu estava passando mal. Aí ele foi. E chegou lá, eu contei pra ele a história. Ele teve a cara de pau de negar pra mim a história. Só que a burra aqui ainda perdoou. Perdoou de novo. E continuei com ele. Poucos meses depois, 2 meses depois mais ou menos, eu descobri que eu tava grávida. Ele sempre falava que queria ter outro filho, coisa e tal. E aí eu descobri que eu tava grávida. Contei pra ele, tudo normal. Só que foi aí que começou o meu maior pesadelo. Porque ele saía pros lugares, ele não me levava mais. Eu comecei a entrar em depressão, porque ele saía e ele não me levava. Eu comecei a descobrir outras aventuras dele, inclusive com uma ex-namorada dele, com quem ele namorava antes de mim. Eu descobri que então eles continuavam se encontrando, eles continuavam sendo amantes. E a época da minha gravidez foi uma época muito difícil. Foi a época mais difícil da minha vida, porque eu passei por tudo sozinha. Ele saía às vezes 6 da manhã, voltava no outro dia às 6 da manhã, não me dava nenhuma satisfação. Quando eu ia perguntar alguma coisa, ele avançava em mim. Uma vez eu tentei pegar o celular dele, ele me empurrou, eu caí em cima da cama, quase me machuquei, grávida e tudo. Aí a campanha se intensificou, ele fazia muitas viagens em relação a isso, sempre levava ela. Teve uma última que a gente foi num assentamento onde teve a última carreata da campanha e ela foi junto com a gente, junto com a família dele, junto comigo. E eu tive que aceitar porque tanto ele quanto a família dele chegava em mim e falava assim: você não pode fazer nada, você tem que aguentar, porque senão você vai prejudicar ele, é época de eleição, você vai prejudicar ele, não vai ganhar. E eu me prestei a esse papel, aceitei tudo calada, aguentei calada, sofrendo, grávida, nessa época de 5 meses, quase 6 meses, sofrendo, fui. Cheguei lá, tive que aturar ele pagando bebida pra ela. Ela chegava nele, pedia remédio e ele ia dar.
Eu vi várias situações assim que foi... Todo mundo via, né? Todo mundo que tava em volta via. Meus amigos viam, todo mundo via, mas ninguém me falava nada, porque sabia que não adiantava, porque eu tava aceitando aquela situação. Então ninguém me falava nada, todo mundo via que eu aceitava, ninguém ia me dizer nada. Então eu descobri que ele colocou essa amante com a família dela pra morar em uma das casas do irmão dele de graça. Ele fazia a despesa da casa, quando na minha casa faltava as coisas, às vezes faltava as coisas até de comer, na casa dela sobrava, né? E isso. E ele sempre com meu dinheiro. Eu devendo todo mundo me cobrando. Coisa que eu não tinha, eu passei a ter, que era cobrador na minha porta. Me cobrando, meu nome virou lama na cidade. Ele perdeu a política, colocaram a culpa em mim, disse que eu era a culpada dele ter perdido, porque eu não sabia conversar com as pessoas, eu era mal-humorada. Sei que colocaram a culpa em mim, disse que ele tinha perdido porque a culpa era minha. Tipo, eu aguentei a amante no mesmo lugar que eu, com a mesma carreata, praticamente no mesmo carro. Eu aturei tudo isso e ainda tive que aceitar que a culpa dele ter perdido era minha. Porque eu cheguei a realmente acreditar que a culpa dele ter perdido era minha. Só que não era. Não era minha. É dele. Porque ele é que não vale nada. Ele é que tem reputação de quem não vale nada na cidade, de quem maltrata as mulheres, de quem, entendeu? A culpa não era minha, a culpa era dele. Ele não teve nenhum voto da maioria da família dele, ele não teve o voto da mãe dos filhos primogênitos dele, ele não teve apoio dela, porque ele tava devendo mais de R$1.000 de pensão pra ela, entendeu? E a culpa era minha, a culpa foi minha dele ter perdido. É difícil acreditar que na época eu acreditei que realmente a culpa fosse minha. Mas na época realmente eu acreditei que a culpa fosse minha. E passou isso aí, né? A minha gravidez era de risco. Eu tive sangramento 2 vezes, devido a todos os problemas que eu passei, todas as situações que eu aguentei. Aí, passada a eleição, passado tudo, no dia 31 de janeiro, ele mandou que eu fosse passar o Réveillon na igreja com a mãe e o pai dele, que ele ia sair com o irmão dele. Eu recusei, eu falei que não, falei que eu não ia, e que se ele fosse sair com o irmão dele, eu iria com ele, que eu não ia pra igreja com a mãe dele, que eu iria com ele. Então a gente não saiu pra lugar nenhum, ele não saiu devido eu não ter ido pra igreja com os pais dele, deixado ele livre pra ir pra onde ele queria. E a gente não foi, a gente não saiu pra lugar nenhum. Eu passei a minha virada de ano chorando no pé da cama, chorando mesmo, de verdade, Deus sabe, no pé da cama. Quando amanheceu o dia, 6 horas da manhã, ele pegou o carro e disse que estava indo fazer negócio numa fazenda vizinha. E foi. Ele veio aparecer no dia 2 de janeiro, 5h30 da manhã, sem me dar uma satisfação, agressivo, praticamente me bateu, só não me bateu porque a mãe dele bateu na porta e ele teve que abrir a porta, mas ele me empurrou, eu tava já com 9 meses de gravidez, ele me empurrou, eu caí no pé da cama e ele só não me bateu porque a mãe dele bateu na porta na hora. Passou esse dia. Aí ele começou
Eu vou comprar um distribuidor de bebidas pra me trabalhar, não sei o que, não sei o que. Aí ele começou a me coagir a pegar um empréstimo no banco, porque eu sou concursada. Ele começou a me coagir a pegar esse empréstimo no banco, um empréstimo consignado, para poder comprar mercadoria para colocar nesse depósito. E eu fiz o empréstimo. Eu fiz um empréstimo consignado, onde eu retirei R$8.970. Isso foi numa sexta-feira. O dinheiro caiu no sábado de manhã. Então ele pegou um carro do irmão dele, colocou uma carretinha emprestada, chamou a mãe dele, chamou a irmã dele, chamou o cara que estava trabalhando com ele. Só me levou porque eu falei que se ele não me levasse eu não dava o cartão. E a gente foi para Palmas para fazer compra para esse depósito, onde ele usou 80% do dinheiro nessas compras de bebida para colocar lá dentro. Ele gastou tudo. O restante ele gastou me pedindo para fazer transferência pro rapaz que era dono do depósito antes, que ele ainda estava devendo o restante do depósito. Eu fiz todas as transferências, tá tudo registrado em conta bancária. Então ele usou todos os R$8.970. E passou. A gente veio embora pra cidade. E foi logo que eu comecei a não me sentir muito bem. E ele começou a insistir que eu fosse pra Palmas pra ficar lá pra esperar a nossa filha nascer. Aí ele convenceu a minha mãe foi comigo, eu não queria ir. Foi uma confusão danada porque eu não queria ir. Mas eu fui minha mãe. Chegou lá, a irmã dele arrumou a casa de uma amiga deles que eles consideram parente, mas não é parente, é só amizade mesmo. Pra eu ficar, fui muito bem tratada pela dona da casa. Tenho até muito que agradecer ela, porque ela me tratou muito bem, né? E lá eu fiquei exatamente uns 12 dias. Durante esses 12 dias que eu fiquei lá, ele não foi lá me ver. Ele não me ligava, eu que ligava pra ele. Ele arrumou briga aqui num barzinho com o ex-namorado da amante dele. Eles brigaram feio, ele bateu no cara. Nesse tumulto ele perdeu o celular dele, quebrou, não sei direito, até hoje eu não sei a história direito. Eu sei que ele ficou 2 dias escondido na fazenda pra fugir do flagrante, porque eles estavam com medo do rapaz quem ele bateu denunciasse ele na delegacia. E eu lá em Palmas pra ganhar minha filha, com toda a confusão que ele sabia que estava tendo, porque não estava tendo lençol na maternidade, então eles não estavam fazendo parto cesárea, eu não consigo ter normal. Então tava uma confusão danada lá também, eu tava passando por muita coisa lá. E não conseguia falar com ele, e aquilo ia me deixando cada vez pior. Eu tava sofrendo muito mesmo, só Deus sabe. Só Deus e eu sei a dor que eu senti. E que ainda dói muito quando eu lembro que eu passei por tudo isso. Então, eu fui pro hospital, internei pra ter a neném. Ela nasceu por volta das 3:30 da tarde. Ele não apareceu lá, ninguém da família dele apareceu lá. Eu fiquei no hospital 3 dias, só eu e minha mãe. Nem ele, nem ninguém da família dele foi no hospital pra me ver, nem pra ver a criança. Não apareceram lá, simplesmente não foram. Aí eu saí do hospital um domingo, voltei com a minha mãe pra casa dessa mulher onde eu tava ficando. Eles não compareceram. Ele só falando que ia mandar me buscar, O pai dele veio aparecer no outro dia à noite já pra me buscar com a criança, pra levar pra cidade, pra Lagoa no caso, pra voltar pra casa. Cheguei na Lagoa, eles me deixaram na casa da minha avó. Eles, eu digo o pai dele e a mãe dele, porque ele não foi em momento nenhum, ele compareceu no hospital, nem em Palmas, enquanto eu tava lá.
Eles me deixaram na casa da minha avó. Era mais ou menos 00:50, quase 1h da manhã. Eu lembro como se fosse hoje. Tava garoando. Eles me deixaram lá, na casa da minha avó. Eu querendo ir pra casa, mas eles não me levaram. Me deixaram na casa da minha avó. No outro dia de manhã, ele apareceu lá. Viu a neném. Não demorou nem 10 minutos. Viu ela. Deixou umas verduras que já estavam praticamente podres. Uma carne que minha avó usou pra fazer comida pra cachorra dela, porque não tinha condições de fazer nada pra mim com ela, porque já estava perdida. E só. E aí já foi ficando complicado, porque eu já não conseguia mais falar com ele. Eu ligava, ele não atendia. Eu ligava pro pai dele, o pai dele dizia que ele não tava. E foi ficando muito complicado, porque eu não conseguia, eu não entendia. Aí teve um dia que a neném deu cólicas. E eu liguei pra ele o dia inteiro, pra ele comprar um remédio pra ela. Ele não foi. À noite eu liguei de novo, ele tava lanchando com a irmã e o cunhado na lanchonete de um primo deles. Já era quase 10 da noite. Eu falei pra ele comprar um remédio, que a farmácia fechava às 10. E ele não foi. Ele não foi comprar. Quando foi 10h30, eu liguei de novo pra saber se ele tinha comprado o remédio. Ele simplesmente falou pra mim: agora a farmácia já fechou. Só amanhã agora. Remédio pra criança, pra filha dele, recém-nascida. E isso me doeu muito, muito mesmo. Ele não ia mais me ver. Já tinha quase 15 dias que eu tava na casa da minha avó com a criança. Ele não ia mais, ele não tinha ido mais lá. Só falava, só ficava enrolando. Eu ligava ele: eu vou amanhã, eu vou isso, eu vou aquilo. E nunca que ele ia. Ele não comparecia. Ele simplesmente me abandonou. E abandonou a criança no momento que eu mais precisava. O dinheiro, calma. Ainda vem história pra ele. Foi então que eu decidi ir até lá. Aí eu fui algumas vezes, fui umas 2, 3 vezes. Algumas vezes eu não consegui encontrar ele lá, em outras eu consegui, mas ele foi super frio, me tratou super mal. Eu voltei pra casa da minha avó e chorando o tempo inteiro, dizendo que queria ir pra casa. Eu tenho várias testemunhas disso, vizinhos da minha avó que viram a minha situação. Uma tia minha que mora em Goiânia que presenciou toda a situação. Meu tio, esposo da minha tia que mora em Goiânia, também presenciou. Eu chorava o tempo todo. Eu emagreci uns 20 quilos assim em poucos dias, né? E então eu tava com uns 28 dias mais ou menos que a neném tinha nascido. Eu fui na chácara atrás dele e ele, frio como sempre, disse, era carnaval, né? Véspera de carnaval. O irmão dele tava em Gurupi e eles precisavam de um dinheiro pra comprar uma cerveja pra colocar no depósito pra ver se vendia, né? Pra gente pagar as prestações do guarda-roupa e do berço da minha filha, que eu tinha comprado no nome da minha mãe numa loja aqui na cidade, que já estavam 3 prestações vencidas e minha mãe no meu pé. Prestações caras, cada prestação era R$369. Eu peguei o meu salário do mês de fevereiro, do mês de março, no caso, final de fevereiro, início de março, e emprestei pra ele de novo R$500. Dei na mão da esposa do irmão dele o dinheiro. O irmão dele trouxe bebida de Gurupi e a esposa do irmão dele veio pegar o dinheiro comigo aqui em casa e eu entreguei o dinheiro na mão dela. Dei R$400 pra ela. Era 500, mas eu dei só 400 porque eu tirei 100 pra comprar o leite da criança, porque nem isso ele fazia. Tá. Ele passou o carnaval inteiro bebendo, dançando, saindo com outras mulheres. Todo mundo aqui na cidade viu. Eu fiquei sabendo, eu vi até fotos disso tudo. Foi então que
Ele e a minha mãe teve uma briga feia. E eu falei pra minha mãe que eu não ia mais ficar aqui ouvindo tudo isso. Então eu arrumei tudo que tinha meu e da minha filha. Coloquei na mala e peguei um táxi e fui pra chácara. Cheguei lá, ele não me apoiou em momento nenhum. Claro, ele não me queria mais, né? Não queria criança. Ele não me apoiou em momento nenhum. Aí eu passei pro quarto, limpei. Nem podia fazer, porque era um cesárea e eu tava com 20 e poucos dias só. Mas fiz, limpei tudo. Deitei na cama com a minha filha e fiquei. Ele chegou lá e falou: vou na fazenda resolver isso e isso. Não sei que horas eu volto. Aí eu rezei e pedi pra Nossa Senhora que me desse uma luz. Que se fosse pra eu continuar ali, se eu fosse ser feliz, fosse pra eu continuar ali, que eu aguentasse aquela situação. Mas se não fosse pra ser, se a minha felicidade não estivesse ali, pra que ela me desse uma luz. E foi então que veio um enxame de muriçoca, que eu não consegui ficar dentro de casa. Nem eu nem minha filha, não consegui. Então eu juntei as coisas minhas e as dela. Chamei o táxi de volta, a mãe dele chegou lá, que foi, eu falei, não, eu vou me embora, não quero mais nada com seu filho. Quando ele chegar, você diz pra ele que amanhã eu vou vir aqui só pra buscar as minhas coisas. E fui embora pra casa da minha mãe de novo. No outro dia eu fui pra buscar as minhas coisas. E conversando com ele sobre o dinheiro que ele me devia e tudo, ele ficou combinado comigo que daria R$200 de pensão pra neném, todo dia 20. E que o dinheiro que ele me devia, ele me pagaria na semana seguinte. Os R$8.970. Que no caso foi pra 9.300, porque tinha os 500 que eu tinha emprestado pro irmão dele, mais umas outras coisinhas. Tá, até aí tava tudo bem. Liguei pro meu avô me buscou minhas coisas. Tava tudo bem. Só que passou uma semana, passou 2 semanas e nada dele pagar o dinheiro. Nada. Voltei lá pra cobrar ele. Quando eu volto pra cobrar ele, adivinha? Ele tava com outra mulher já dentro de casa. Aí eu perguntei pra ela, falei, desde quando você tá com ele? Ah, tem uns 2 meses. Eu falei, como? Ela, tem uns 2 meses. Eu falei, você não sabia que ele era casado, nem que eu tava grávida e que eu tava em palmas pra ter menino, coisa e tal? Ela disse que não. Eu não acredito que ela não soubesse. Mas enfim, a culpa maior é dele, não é dela. Então, eu peguei o restante de tudo que era meu que tava lá, que ainda tinha algumas coisinhas. Ele tornou me prometer que me pagaria o dinheiro na semana seguinte. Tá bom. Voltei na semana seguinte pra cobrar o dinheiro. Cheguei lá, ele tava vendendo o depósito no qual ele tinha investido o meu dinheiro. Ele vendeu, não me deu nem um centavo, vendeu fiado até, não me deu nada. Não me deu nada. Aí eu fui pedir pra ele assinar uma nota promissória pra mim. Ele veio super agressivo pro meu lado, pegou um banco de madeira bem alto, assim, jogou em cima de mim. Eu me desviei do banco, então não pegou. Ele caminhou pro rumo do banco, tornou pegar o banco e jogou de novo o banco em cima de mim, só que não pegou em mim. Foi quando o pessoal interferiu, né? E ele não pôde continuar com as agressões, tentando as agressões físicas, mas ele continuou com as psicológicas. E me ameaçando pedir guarda da minha filha, me ameaçando um monte de coisa. Eu falei pra ele, eu não tenho medo de justiça, eu não devo nada à justiça, diferente de você que deve, eu não devo nada à justiça. Não tenho medo. Você quer, vai em frente. Até que ele assinou a promissória pra mim, de R$9.300, que hoje está em juízo, porque eu saí de lá, fui direto pra delegacia, dei parte dele, Maria da Penha, tentativa de agressão física e agressão psicológica. Dei parte dele, desde lá até hoje eu venho sob medida protetiva. Ele entrei com outra ação, né, de guarda da minha filha.
regulamentar a guarda da minha filha e a de pensão, que ela tem direito. O juiz já decidiu sobre a pensão, determinou que ele pague, mas desde então ele só paga quando, tipo assim, venceu ele não paga. Aí eu entro com a ação de execução na justiça. Aí enrola, porque a justiça brasileira a gente sabe como que é, né? Depois de 3 meses, aí o juiz dá a decisão e dá 3 dias pra ele pagar. Aí é quando ele paga. Ou seja, minha filha fica 3, 4 meses sem receber um centavo dele. Né? Graças a Deus que ela não tem tanta necessidade desse dinheiro assim. Porque se ela dependesse do dinheiro dele, eu nem sei o que aconteceria. Só que a situação é a seguinte. Em janeiro vai fazer 2 anos que vem descontado no meu salário R$264 desse empréstimo que eu peguei pra ele. E eu nunca vi nenhum centavo desse dinheiro. Ele nunca me pagou. Ele pegou o dinheiro, ele usou o dinheiro, eu não sei. E ele nunca me pagou. Tá na justiça. Tá. Mas a justiça é lenta, a gente sabe. Mas tá na justiça. E uma hora ele vai ter que me pagar. Porque tá na justiça. Uma hora ele tem que pagar. Mas tanto ele quanto a família dele acha que tudo que ele fez comigo, principalmente em relação ao dinheiro, é correto. Hoje, o irmão dele falando comigo veio me dizer que ele não me deve o dinheiro porque a gente morava junto e a gente se separou. Então, tipo assim, eu tenho direito de uma parte do meu dinheiro, não do meu dinheiro todo. Sendo que ele usou o meu dinheiro todo. Entendeu? Eu tenho a nota promissória assinada por ele, tá em juízo, tá com o juiz, tá arquivada no fórum. E eles falam, tipo assim, eles falam isso, que eu não tenho direito de receber o meu dinheiro, porque a gente tava junto. Então, tipo, eu não tenho direito, né? Só da metade que eu tenho direito. Tipo assim. Eles acham justo. Todo mundo da parte dele acha justo o que ele fez comigo. Todas as humilhações, todos os sofrimentos. Gente, eu estava de resguardo quando tudo isso aconteceu. Eu não tinha 30 dias ainda. Eu estava de resguardo quando tudo isso aconteceu. Eu acredito muito que eu só não fiquei louca porque Nossa Senhora mesmo que me deu força naquela lá, que me deu força pra não ficar louca. Porque senão eu tinha ficado louca. Porque é muita coisa, é muito sofrimento, é muita humilhação. Ao invés dele pagar a pensão pra filha dele, sou eu que tô pagando pensão pra ele há quase 2 anos. Porque vem descontado no meu salário, é meu suor, o meu trabalho. E vem descontado todo mês. Já vai fazer 2 anos. De verdade, eu não acho que isso seja justo. Não acho. E eu não sou a primeira. E nem vou ser a última. Porque depois de mim já teve outra. Que aconteceu algumas coisas também. Bem traumáticas até com ela. Talvez até pior do que comigo. Entendeu? Esse vídeo é mais mesmo assim pra que outras mulheres não caiam na dele. Não caiam na armadilha que eu caí, né? E eu peço a Deus que Deus faça a justiça. A justiça do homem demora, mas ela vem, ela já tá vindo. Eu já obtive vitórias na justiça, né?
Não recebi ainda porque a justiça cabe muito recurso, então ela é muito lenta. Mas até agora eu tive todas as vitórias na justiça. E vou continuar tendo porque não tem por onde, gente. É muito injusto, é muita desonestidade, é muito injusto. Eu não consigo entender como que uma pessoa tem coragem de fazer esse tipo de coisa com outra pessoa. E não consigo entender como que uma pessoa dessa quer ser representante de uma sociedade. Não dá pra entender. Não dá pra entender como que uma pessoa dessa quer ser representante de uma sociedade. Uma pessoa dessa não merece nenhum voto. Como que uma pessoa dessa vai ter confiança de alguém? Bom, é isso. É um desabafo. Um desabafo de alguém que sofreu muito, que hoje tá bem melhor, que hoje tá bem mais segura de si, que hoje eu vivo dos meus filhos, né? Eles são as coisas mais importantes que eu tenho na vida. Por eles eu sou capaz de tudo. E é um desabafo. E você que me conhece, sabe quem eu sou, sabe quem é a pessoa que é, do vídeo é, que sabe quem ele é, que eu não vou citar nomes porque senão o indivíduo ainda pode até me processar se eu citar o nome dele aqui, mas quem me conhece sabe quem ele é, né? Então, é isso aí. É isso aí. Pra quem não conhecia a minha história, pra quem dizia um monte de besteiras a meu respeito, essa é a verdade da minha história. Eu tenho muitas testemunhas em relação a isso. Eu tenho carta registrada em cartório sobre tudo. Então é isso. Muito obrigada. E eu espero que ninguém mais caia nessa armadilha. Muito obrigada.